Salve, salve, meus caros e minhas caras rubro-negras. Olha, a imprensa detonando Jorge Sampaoli, a vida do argentino, técnico do Flamengo. Não tá fácil. Linha de passes aqui, ó, trazendo muita coisa, muitas informações importantes, relevantes do Flamengo. Bastidor do mercado da bola. Tá trazendo também a questão do jogo de amanhã, importantíssimo, contra o Grêmio. Então acompanha comigo aqui, segura na minha mão, não solta não, rubro-negro. Fica nesse vídeo até o final para você ficar super bem informado de tudo que tá rolando no Flamengo. E tem mais, se não tá inscrito no canal do seu parceiro rubro-negro aqui, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todos os dias nós vamos abraçar o Flamengo juntos aqui e você vai ficar informadaço, super por dentro de tudo que tá acontecendo no Flamengo. Aproveita, mete o dedo no like aí no vídeo para ajudar o vídeo e é o seguinte, engaja comigo. Já comenta o que você acha. O que você está achando do Sampaoli? Você acha que o Sampaoli está bem no Flamengo ou não? Você concorda com os jornalistas aqui falando que o Flamengo não está bem, que o Flamengo devia priorizar todo o problema que tem? Enfim, você vai acompanhar aqui. Mas você, já de antemão, fala para mim o que você está achando do Sampaoli e bora então pro vídeo aqui. Já comenta, aquele abraço, vem comigo, vamos acompanhar juntinhos aqui. Conseguido competir, não tem conseguido brigar pelo título de campeão brasileiro. Olha só, em 2021 ele terminou 13 pontos atrás, né, do campeão. Em 2022 foram 19 pontos atrás do campeão. Em 2023, com o campeonato vigente, com o campeonato acontecendo, já são 12 pontos atrás do líder, o Botafogo. É incrível para um time, por exemplo, o Vitor Birner costuma chamar às vezes, fazer uma comparação e no meu modo de ver, procede absolutamente, com o Bayern de Munique. Você imaginar o Bayern de Munique nessa situação, né, pela diferença de elenco, pela diferença de poderio que tem, nessa situação que a gente acabou de apresentar em temporadas recentes, o Flamengo não conseguindo sequer disputar o título, é muita coisa, né, Jean? Bem-vindo. Legal. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim. Até porque o normal seria o contrário, quer dizer, porque o Flamengo tem vencido muito, o Flamengo tem sido campeão constantemente, né, o tempo todo. Acho que, de maneira geral, o torcedor não pode reclamar de falta de títulos do Flamengo nos últimos anos. Mas é curioso que no Campeonato Brasileiro, que é aquele que, em geral, premia o melhor elenco, né, quem tem mais condições financeiras de contar com um bom elenco, com um elenco amplo, o Flamengo acaba ficando para trás como ficou nas últimas duas temporadas e como vai ficando nessa também, embora nessa você tenha um Botafogo que está completamente fora da curva, né? Não fosse por isso, o Flamengo estaria lá em cima. Eu acho que assim, a gente tem que tentar analisar. A gente fala muito, né, do Flamengo, que o Flamengo muitas vezes vence os seus jogos na qualidade dos jogadores, na qualidade individual, quer dizer, talvez tenha menos regularidade, mas tem conseguido nos mata-matas não tropeçar, né? Porque não fosse assim, não teria ganhado Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. O que isso indica? Eu acho que indica que o trabalho de gestão financeira é muito melhor do que o trabalho de gestão esportiva. Porque é evidente para mim que o campeonato por pontos corridos é aquele que, em geral, premia o melhor trabalho do ponto de vista da gestão esportiva, de montagem de elenco, não só farto, como é o elenco do Flamengo, mas com peças importantes e variadas. Quer dizer, então tem uma questão que eu acho que vai para além da competência financeira do Flamengo, e ela é indiscutível, né? Claro que é o clube que tem mais condições de faturar por conta do tamanho da sua torcida, mas de qualquer maneira, por quantos anos o Flamengo não sofreu, mesmo tendo essa torcida que sempre foi gigante? Então, acho que desde a gestão Bandeira que a questão financeira ela é indiscutível. A gestão esportiva, para mim, ela ainda deixa muito a desejar, porque se não fosse assim, com o elenco que tem, e o Birner fala do Bayern, mas hoje em dia, até você olha o que acontece nessa janela de mercado agora, com outros times perdendo ou podendo perder e o Flamengo contratando, caminha até para não ser o Bayern o parâmetro e ser o PSG, do ponto de vista, claro, das contratações e do elenco, e a gente não vê isso exatamente refletido
dentro de campo, embora veja conquista de títulos, repito, que eu acho que não pode chatear o seu torcedor. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né? Mas é uma ironia, né, Pedro? Porque, assim, o campeonato por pontos corridos é aquele que premia a regularidade. E a regularidade de um time que conta com os nomes que o Flamengo conta e tem contado e tem melhorado nesses últimos tempos, e, em tese, teria de ser o rei da regularidade, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Abraço a você, Vitor, Jean, do Fã de Esporte com a gente. É uma ironia, mas não surpreende. A gente vai voltar a tratar como algo novo quando o Flamengo se estabelecer com essa regularidade. E é claro que tem 1 milhão de coisas que podem ser ditas. Troca de técnico, falta de convicção no que se quer. Um ano você começa com Paulo Souza para fazer uma remodelação, depois você salva com o Dorival, mas aí o Dorival não está entregando o que você quer. Aí você traz um Vitor Pereira, mas o Vitor não se adaptou. Aí vamos buscar o Sampaoli. A gente está falando em um começo de trabalho, se eu não me engano, o Sampaoli tem pouco mais de 3 meses, talvez batendo 100 dias. Então é até um pouco injusto a gente querer que tenha um ápice técnico, uma maturidade de trabalho. Só que o Flamengo ele virou isso, eu tô com o Jean. O Flamengo sabe muito bem fazer dinheiro, captar, gerar, potencializar. Agora precisa entender melhor o que ele faz com esse dinheiro que ele gera. Porque por muitas vezes acaba sendo interditado um debate sobre cobrança esportiva do Flamengo com essa coisa do mais ganhou 2 Libertadores, mais ganhou a Copa do Brasil, mais ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês estão reclamando e bateu 2 títulos enormes no final do ano passado. Sim, tudo isso é verdade. Agora, eu acho que dá pra gente debater ou hegemonia, ou se um clube pode ser soberano do ponto de vista esportivo dentro de um clube através da sua Liga Nacional. Isso o Flamengo não consegue. E eu discordo muito quando entra num debate, mas o Flamengo abriu mão, o Flamengo correu frouxo, o Flamengo escolheu. Não, o Flamengo não consegue. E não consegue porque o Campeonato Nacional aqui ele começa ali em abril. Início de abril, às vezes final de abril, depende de ajuste de calendário, de data FIFA, ano de Copa do Mundo. É quase sempre um momento onde o Flamengo está fazendo uma ruptura no trabalho. É sempre uma ruptura, está sempre trocando de treinador, seja abril, maio ou início de junho. Tem sido assim no ano retrasado, no ano passado, nesse ano. Então, seu projeto esportivo, para usar o termo que o Jean falou, né, projeto financeiro, projeto esportivo, ele já começa conturbado e virou uma regra. Eu não diria nem que é uma ironia, é uma regra. O Flamengo não apresentou para a gente ainda um trabalho sólido de começar com uma temporada com o treinador e até o final dela para a gente poder ver ali em abril, maio, junho, julho, aquela maturidade para a gente falar, esse é o Flamengo despontando. Porque quando a gente para observar a janela, o Flamengo está pensando em Claudinho, está pensando em Wendel, tirou o Arlon do Atlético, traz Luiz Araújo. Não era nem para ter conversa. Se a coisa fosse minimamente... Se fosse minimamente bem organizado, não era para ter conversa. O Palmeiras agora o questionamento é que ele lá sempre reclama do preço, não contrata, está muito polido no mercado. O Grêmio, segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, está tentando apostar numa coisa afetiva ali do Renato com o Luan. A turma vai garimpando o que pode no mercado. O Flamengo nada de braçada e não consegue se estabelecer, não transforma isso em resultado em campo. E eu não acho que seja uma escolha. O Flamengo não consegue se estabelecer do ponto de vista esportivo no Campeonato Nacional que poderia representar se fosse hegemônico ou não. E aí é sempre o debate que a gente entra, né? Mas se esse Flamengo embalar no Campeonato Brasileiro, quem que pode ser do Botafogo? Mas é sempre o si. O Flamengo ele é muito mais postulante aos títulos pelo que a gente debate do que exatamente postulante pelo que entrega em campo. Ele não está entregando ainda. E para passar a bola para o Vitor, a gente gira nessa ciranda, porque o talento individual no mata-mata, ele vai resolver. Num jogo truncado, numa coisa ali mais curta, num caminho mais curto, ele vai te resolver muito. Mas você não está tendo mais o Arrascaeta sempre, você não tem o encaixe exato no início de trabalho, você tem muitos problemas hoje para enxergar o Flamengo como um time estabelecido, uma sequência, aquele 2019, você para, olha e sabe como é que vai jogar.
Você não sabe se o Gerson está um pouco mais avançado pela esquerda, se ele está um pouco mais recuado, se o Everson está com a Arrascaeta, se um dos dois está fora, se o Bruno está próximo do Gabigol, se ele está aberto, o Gabigol está na referência, se é o Pedro. E muitas coisas ali que você não consegue entender. O Flamengo joga assim. Nem o próprio trabalho de São Paulo a gente ainda consegue reconhecer. A gente consegue reconhecer o Flamengo. Então, acho que explica a frase ali do Jean, do projeto esportivo muito, muito, muito abaixo. E ainda assim, ganhando muita coisa. Ganhando muita... tanto é que, assim, deixando claro, né? O assunto aqui é o campeonato brasileiro. Sim. O campeonato nacional, depois de mais um tropeço do Flamengo no Maracanã. Sim, a disparidade é enorme entre o trabalho da parte financeira e o trabalho esportivo do futebol. E você entende que o Flamengo tem, por exemplo, na presidência, um cara que conhece mercado, conhece dinheiro, e não tem um especialista em futebol no mesmo nível que tem quando você fala de como gerar receita, como aproveitar o potencial do clube para que o clube tenha mais dinheiro que os concorrentes. Porque o Flamengo é o clube com o maior potencial do país. E o segundo, e aí para mim é o maior fenômeno, como ele não gera o dinheiro, como ele tem uma situação financeira como atual, é o Corinthians, né? A segunda maior torcida, grande parte no Sudeste, que é a região mais rica do país, e o Corinthians tem uma dívida enorme e não tem uma capacidade de arrecadação, de investimento em jogadores, nem próxima do Flamengo. Na prática, se houvesse responsabilidade financeira, talvez não tenha a capacidade de investimento hoje que tem o Palmeiras, que parece não investe como o Corinthians e por isso mantém as suas contas em dia. E o futebol brasileiro, às vezes, pune quem mantém as suas contas em dia quando ele permite que outras, no plural, equipes, muito endividadas, gastem na contratação de jogadores sem que elas sofram qualquer tipo de punição porque fazem isso, né? O Flamengo se livra disso tudo. O Flamengo tem a condição financeira ultra saudável e tem a maior capacidade de investimento. E ainda pode aumentar. Isso não eu acho que ainda está bem longe do limite, dá para crescer muito isso, né? E aí a gente falta falar do que deveria ser necessário em qualquer equipe que se diz profissional no futebol brasileiro. Porque quando você pensa, é difícil arrumar um técnico brasileiro, eu concordo. Não está fácil você ter os melhores técnicos trabalhando nas equipes e o mercado brasileiro nesse momento não oferece técnicos em quantidade. Mas e diretores técnicos? Né? E diretores de futebol? Mais que diretores técnicos. O diretor de futebol, o seu chefe, em qualquer lugar profissional, não do termo porque os clubes adoram falar sobre profissionalismo, ele deveria entender de métodos de treinamento, deveria ser capaz de avaliar os treinamentos, avaliar os jogos, deveria ser capaz de avaliar qual é a melhor equipe de scout. Pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo investe muito em jogadores caros e faz muito bem de investir porque pode, isso coloca acima dos outros clubes. Mas quanto pesa a equipe de scout do Flamengo para você ir buscar os jogadores que ninguém conhece? Aqueles jogadores que estão começando a carreira, aqueles jogadores que estão ali, sei lá, no interior de países da América do Sul, que tem muito potencial. Por que o Flamengo não consegue fazer com a América do Sul o que alguns clubes europeus conseguem fazer quando vão buscar, por exemplo, um Tiquinho Soares? Quando é jovem, sendo um jogador de muito potencial, quando o investimento é pequeno, minúsculo perto do investimento que o Flamengo faz, e se você de 3, 4 acha um, você tem um grande jogador que você vai lucrar muito e que vai dar muito resultado e que ainda cresce com a identificação com o clube. Eu acho que o resultado dessa, e aí vocês já falaram, dessa disparidade que acontece, e não é flamenguista, é assim em 90% dos clubes brasileiros. Eu citei só o Corinthians aqui, porque o Corinthians é a segunda maior potência financeira. O São Paulo se enquadra nisso também, por erros de gestão vários. Né? O próprio Palmeiras tem uma gestão saudável, é um time que tem mais capacidade de arrecadação, e a própria presidente reclama de algumas coisas ali, distribuição, material esportivo, tal, outras coisas assim. Quando o Flamengo ganha o mata-mata, é justamente a lógica sendo contrariada, porque o Flamengo é o principal favorito dos mata-matas. Mas é muito mais fácil, tendo uma grande equipe, você perder um mata-mata do que perder pontos corridos. E a gente tem o exemplo do futebol organizado. O Manchester City. O City penou para ganhar uma Liga dos Campeões,
entrou ali com nervos à flor da pele, porque tinha dificuldade, mesmo sendo o melhor time do mundo, há algumas temporadas, de confirmar no mata-mata principal a sua superioridade, e ali a concorrência é muito mais alta, do que nos pontos corridos. Quando ele voa e ganha campeonatos, o Flamengo deveria nos pontos corridos voar. Quando o Flamengo voar nos pontos corridos, mantendo essa diferença de elenco, Bayern de Munique na Alemanha em relação aos outros, por 3, 4 temporadas, mantendo essa diferença técnica, ele voar nos pontos corridos, também nos campeonatos brasileiros, aí eu vou poder falar, a gestão esportiva chegou perto do que precisa. Nesse momento, ela está muito aquém. É engraçado que, assim, os pontos corridos, não é que eles existem para isso, mas eles estão ali para praticamente comprovar qual é o time com a melhor gestão financeira e gestão esportiva no combo. Porque é o que o Birner falou, os pontos corridos, em geral, você pode ter o melhor elenco, você pode até ter o melhor trabalho de gestão esportiva e você pode perder, muitas vezes perde por acidentes, por um dia ruim, por sorte, por azar, por erro de arbitragem, pelo que quer que seja. Então, eu acho que assim, o Flamengo, o normal seria o Flamengo entrar em campo hoje com a disparidade que ele tem do ponto de vista de investimento e de elenco, o normal seria ele começar uma temporada meio que tranquilo, dizendo, cara, esse daqui é meu. Esse daqui, os